Eu sou rouco já por um bom tempo e o agudo me facilita bastante. Deus é bom? Deus é maravilhoso? Eu trago um abraço da Igreja Nova Vida, lá do Galo Branco. Não vim acompanhar 2 das minhas mulheres. Eu sou homem de 4 mulheres. Que isso? Um pastor com 4 mulheres. 4 mulheres. Mas vamos deixar bem claro. A primeira, a princesa do lar, minha esposa. As 2 gemelares, a Dácia e a Rebeca, de 26 anos. E a Raquelzinha, de 18 anos. Não puderam estar me acompanhando, porque lá no Galo Branco nós estamos em festa. Estamos completando 20 anos de igreja. E nós estamos recebendo uma missionária nessa noite. E elas me pediram que ficasse lá na igreja, a mamãe, para que pudessem também ouvir aquilo que a missionária Cristina da Assembleia de Deus estará compartilhando com a igreja. Mas eu venho aqui ser também solidário aos irmãos e crendo que muitos dos colegas que aqui já passaram trouxeram uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, e peço a Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, possa também usar os meus lábios para lhe abençoar nesta noite. Quem ainda não me conhecia? Então agora eu vou fazer a pergunta diferente. Muitos aqui eu não conheço. Eu já estive aqui há um bom tempo. Não sei se já vão 3 anos, eu trouxe numa quarta-feira um coral, mas observo realmente que muitos dos irmãos que aqui estão, por mim, são desconhecidos. Então, quero te pedir um favor. Você vai me fazer um favorzinho agora? Diga sim ou não. Sem saber o que eu vou pedir? Eu vou pedir o seguinte, que você me apresente a pessoa que está do seu lado. Que isso. Não, aí sentado mesmo, você só vai falar o nome da pessoa para mim. Combinado assim, irmãos? Eu vou contar de 1 até 3, você diz o nome da pessoa para que eu ouça aqui da frente. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês estão muito tímidos. Olha, só uma advertência da Bíblia. A Bíblia declara que os tímidos, quem quer entrar no reino da glória do nosso Deus? Então, vamos aproveitar que o pastor Dionísio não está aqui, tá bom? Então, o que você falar ou gritar bem alto, não tem problema. Se ele não me convidar mais, pelo menos você um dia gritou o nome do irmão que está ao teu lado, para que o pastor convidado pudesse ouvir. De 1 até 3 novamente. 1, 2, 3. Gostei. Isso aí. É sinal que você tem diafragma e tem pulmão. Amém, irmãos? Olha, mas eu não entendi absolutamente nada. Uma nova chance para que eu entenda o nome de quem está ao seu lado. Amém? Mas fala bem alto, grita mesmo. Olha, quem está sozinho, vira para trás e diz assim: meu irmão, minha irmã, boa noite, a paz. Qual o teu nome mesmo? Pastor quer saber o teu nome. Faça isso. Tem uma irmã aqui sozinha, pergunta o irmão ali. Tem um irmão que está sozinho, pergunta para a irmã. O irmão que está sozinho, pergunta para aquela irmã lá. A jovem levita está sozinha, pergunta o nome do irmão. Eu quero ouvir o nome de quem está na igreja nessa noite. Amém, igreja? Vamos lá, olha, vale também para o pessoal da técnica aí, hein? Isso, vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, uma coisa eu tenho que admitir. Não entendi absolutamente nada, mas uma coisa eu tenho certeza. Quem está à sua esquerda, quem está à sua direita, quem está à frente e atrás, é uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. E essa noite, eu quero falar de alguns princípios que norteiam a vida de um homem. Os homens nessa igreja digam amém. Não senti muita firmeza não, hein? Olha a diferença. Eu quero falar para as varoas do Senhor que estão aqui. As varoas digam graças a Deus. E vamos repetir então. Eu quero falar aos homens, e os homens do Senhor digam aleluia. Senti firmeza. Que mediante a palavra de Deus, fomos chamados para
derrubarmos muralhas, derrubarmos barreiras. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. E hoje eu não vou fazer um sermão ou mensagem expositiva, mas ser analítica. Vamos usar algumas passagens da Bíblia. Lucas capítulo 18. Se você não veio com a sua Bíblia, ao teu lado ou à frente ou atrás, com certeza há uma pessoa que está com uma Bíblia. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. À medida que você achar Lucas capítulo 18, versículo 27, diga glórias a Jesus. Que bom, a igreja afinada e afiada na leitura da Bíblia, rapidamente vai no livro que é solicitado. Lucas capítulo 18, versículo 27, a parte B do versículo que diz assim: os impossíveis dos homens são o que, igreja? São possíveis para Deus. Convido a você a repetir a leitura, mas agora eu quero ver aqui da frente a sua participação. Enche o diafragma de ar e faça uma leitura que não apenas Deus ouvirá, mas o inimigo da igreja, ao ouvir, vai bater em retirada. Vamos lá ler mais uma vez. Os impossíveis dos homens. Quantos creem? Que o Senhor Jesus, na sua bondade e misericórdia, abençoe o teu ouvir. E que ao ouvir, a palavra entre no teu coração e frutifique a 30, 60, a 100 por um. Você pode tomar assento. Já passado algum tempo, estávamos numa noite orando pelos irmãos da igreja de Nova Vida do Galo Branco. Geralmente, quando há essa campanha de oração, eu me posiciono na plataforma e os oficiais, os diáconos, diaconis, obreiros, obreiras, os pastores auxiliares, eles descem. Temos lá 2 pastores auxiliares e impõem as mãos para abençoar o povo. Mas naquela noite eu resolvi unir-me aos demais oficiais, desci a plataforma e fiquei juntamente aos pastores auxiliares, aos diáconos, diaconisa, e começamos a orar. E veio uma jovem senhora, trêmula, chorava compulsivamente. E coincidiu dela vir até a minha pessoa para receber a oração, e ela chorava compulsivamente, e eu respeitei o choro dela, fiquei alguns segundos aguardando que ela pudesse se recompor, e quando ela olhou para mim, eu perguntei: que eu posso ajudá-la? E ela olhou para mim, enxugou o rosto e falou assim: pastor, eu tenho apenas 6 meses de vida. O câncer tomou o meu útero, tomou meus rins, tomou todo o meu corpo. E os médicos do INCA declararam que eu só tenho 6 meses de vida. E entrei aqui para que Deus use de misericórdia comigo. Ouvi e olhei para aquela jovem senhora e falei: a última palavra não é dos médicos do INCA. A última palavra é de Jesus Cristo. Vamos orar. E perguntei antes de orar: o que a senhora deseja? Redundante. Uma pessoa que fala que está condenada e tem apenas 6 meses de vida, e o pastor pergunta o que ela quer em termos de oração, mas na verdade eu com essa pergunta estava estimulando a fé dela. Pastor, eu quero ser curada.
Oramos. Como é normal na nova vida, sem estardalhaço, sem aqueles movimentos, aquelas coisas que vez por outra tomamos conhecimento que acontece por aí. Ela voltou ao seu lugar, demos continuidade à nossa celebração. O ano passado, fazendo uma visita a uma senhora da nossa igreja, eu e minha esposa chegamos naquele lar e fomos recebidos por uma senhora. E perguntamos: a irmã fulana de tal está? Não, ela saiu. Tudo bem com o senhor, pastor Ronaldo? Tudo bem. Tudo bem com a senhora, irmã Diná? Minha esposa disse: tudo bem. E ela olhou para mim, olhou para minha esposa e falou-nos: não estão me conhecendo? Eu falei assim: não. Realmente o senhor não poderia mais lembrar de mim. Numa noite de terça-feira eu estive na igreja do Senhor, que o senhor é pastor, e eu havia falado ao senhor que eu estava com 6 meses de vida apenas. Estou aqui. Não podia conhecê-la, porque naquela noite em que fiz a oração, 2 anos passados, ela estava magérrima, e agora estava uma senhora com seu físico dentro de uma normalidade, sua aparência dentro da normalidade, e me convidou para entrar, porque aquela senhora que eu estava visitando era a sogra dela, e eu não sabia. A minha sogra saiu: mas entra, pastor, da irmã Diná. E sentamos, e ela começou a dar o testemunho. Eu pedi: faça o seguinte, irmão, não que eu seja incrédulo, mas já que a irmã está me pedindo para estar na igreja, para testemunhar, traga os exames. Não que eu seja Tomé, queira ver para crer, mas para que a igreja possa ver que houve um diagnóstico e hoje há uma cura radical. Eu até compartilhei nas redes sociais, ela levou os exames do INCA, que comprovava toda a história da sua enfermidade, as 18 ultrassonografias, em que estava ali o laudo final, que estava em aspas a palavra inexplicável. E a equipe médica, o médico responsável, fechou as aspas com a palavra inexplicável, mas que ela estava inexplicavelmente curada. Servimos a um Cristo que cura, quantos creem? Servimos a um Cristo que liberta, quantos creem? Servimos um Cristo que continua fazendo coisas maravilhosas. E eu comecei a nossa reflexão nesta noite, estimulando a tua fé, declarando que o que para homens pode parecer impossível, não é para Deus. Deus não mede as impossibilidades humanas. Deus observa a nossa fé e a nossa confiança. E é normal qualquer família, é normal qualquer homem, qualquer mulher, qualquer igreja ter os seus dias de lutas, ter os seus momentos de aflições, ter os seus, ter aqueles dias de vacas magras, magérrimas. Eu lembro que quando eu fui ordenado, durante o ano nós fomos congregação, lá da Igreja Nova Vida de Santa Catarina. Quando inaugurou Nova Vida de Santa Catarina, eu estava chegando com a minha esposa e as minhas gemelares, a Darcy e a Rebeca, que tinham meses de idade na época, e dali fomos caminhando. O ano que vem eu estou completando 36 anos de nova vida, e entendi que aquilo que Deus faz, homem algum pode impedir. Lembro que quando nosso querido bispo Tito Oscar
estava orando por mim na noite da minha ordenação, ele usara de uma frase que 30 e poucos anos depois eu lembro, não apenas pelo que ele falou, mas por aquilo que eu tenho vivido. Porque é normal numa ordenação ter uma expectativa de uma palavra profética. E a palavra que eu ouvi do nosso bispo é que eu seria como cavador de poços. Alguém aqui já cavou algum poço na vida? É complicado. Você cava, cava, cava e fica guardando o quê? Água. E quando a água não aparece e o suposto poço já está a 5 metros de profundidade. Você cava, cava, cava. Aí Deus estava usando o bicho Tito, declarando que eu, como pastor, seria um cavador de poços. E quando menos se esperava, quando menos se observasse, o poço jorraria água em abundância. A Nova Vida do Galo Branco está completando 20 anos, eu estou lá 19 anos. E durante esses 19 anos, irmãos, é cavar poços. Mas sempre em meio às dificuldades, às aflições, jorra a água do Senhor nosso Deus. Muitas muralhas, muitas barreiras, tivemos que derrubar. E com vocês, não vai ser diferente. E esta noite eu quero usar como exemplo um ancião. Eu, olhando aqui, percebo que nós não temos nenhum homem e nenhuma mulher que esteja com 84 anos de idade. Alguém aqui com 84 anos de idade? Não, né? Eu tenho lá o irmão Jorge, na igreja Nova Vida do Galo Branco. Terça-feira passada, estávamos nos alegrando pela manhã. Nós temos a nossa devocional pela manhã. Salvo quando há uma outra situação necessária, ele se ausenta. Mas ele, de segunda a sexta, ele vai à igreja para participar da devocional com o seu pastor. E terça-feira última passada nós estamos alegrando, montamos uma mesa, convidei um dos seus filhos, que é pastor também, foi a sua filha, foi alguns netos, e lá montamos um grande e maravilhoso café da manhã. E esse irmão Jorge, há 3 anos atrás, quando eu entrava com ele, naquele hospital que tem ali na subida a chamada Caixa d'Água, ali no final da Alameda, que é o hospital do lado de Getúlio Vargas, Azevedo Lima. Eu e 2 dos seus netos ouvimos dos médicos o seguinte: olha, o caso dele é grave, não vamos dar esperança nenhuma. Aí eu me antecipei, me identifiquei, eu sou pastor da família, doutor, o que é o caso dele? Olha, eu não posso diagnosticá-lo sem os exames, mas pelo que eu percebi, é um aneurisma. Que idade ele tem? Aí o neto falou, tantos anos. Vamos aguardar os exames. Mas não crie expectativas nenhuma, porque o caso dele é gravíssimo. 15 dias depois, a família me pede, pastor, papai está tendo alta, o senhor pode ir lá no hospital apanhá-lo para a gente, já que nós não temos carro? Claro. E eu pensei que ia receber um idoso vindo de maca ou de cadeira de rodas. Ele saiu do Azevedo Lima, isso? Andando. E quando me viu, me abraçou e falou assim, pastor, o médico falou que eu sou um milagre de Deus. Eu era para estar morto. Olha aqui, pastor, eles abriram a minha cabeça, pastor. E o médico falou que na minha idade eu não escaparia. Todo dia da semana, de segunda a sexta, ele caminha quase que 2 quilômetros para sair da casa
da filha, que ele mora com uma das filhas, para ir para a igreja, para participar da nossa devocional. Nós servimos a um Cristo que realiza milagres. Você crê nisso? E esses milagres, eles acontecem por quê? Porque há em meio ao povo de Deus uma unidade de fé. Porque a própria Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Há 26 anos já passados, numa noite como esta, domingo, eu estava vivendo a prova máxima da minha fé na ocasião. Já frequentava a Igreja Nova Vida quando tinha Nova Vida no Fonseca. Era professor da Geração Vida, que na ocasião chamava-se Escola Dominical, no que diz respeito aos adolescentes. Liderava a juventude da igreja na época. Minha esposa estava grávida. Havia passado mal na madrugada de sexta para sábado. Sábado eu chegara em casa 1h da madrugada, porque estava vindo de um trabalho de casais que ela participava comigo, mas estava na época com uma barriga enorme, por estar esperando as nossas meninas, ela já não estava com muita facilidade de locomoção, porque estava muito inchada. E no sábado, a levei para o hospital. Não existe mais. É o Hospital Santa Mônica, quer dizer, Santa deles lá, né? Do lado do Antônio Pedro. E ficou internada naquele sábado. Domingo pela manhã, fui para a igreja, dei aula para os adolescentes. E quando alguém me perguntou, cadê a Diná? Eu falei, gente, esqueci. A Diná está internada, onde ela passou mal. Está onde? Está lá na Santa Mônica, tem que visitá-la. E aquela turma foi comigo. E ele começava a prova da minha fé. Na verdade, a prova da nossa fé começara no momento que ela engravidara. Porque a minha esposa, aos 8 anos de idade, ela teve febre reumática. E essa febre fez com que a válvula mitral, válvula do seu coração, ela fosse danificada. Então ela ouvira dos médicos através da sua mãe e depois através dela mesmo, porque até quando já casados, eu acompanhava a minha esposa ao Hospital do Coração no Humaitá, e era já um senhor de idade que cuidara dela desde os 8 anos de idade. Quando ela engravidara, esse cardiologista falara para mim, ela seguinte, olha, o colega que está cuidando dela, que em nenhuma hipótese o parto dela pode ser normal. Tem que ser cesariana. Porque o parto normal vai fazer com que ela fique muito tempo com as contrações, e isso para o coração dela não é bom. Tudo bem, doutor? Íamos para outro médico, dava de tudo aquilo que envolve uma gravidez, e eu relatava para o médico, doutor fulano de tal, olha, tem um cardiologista que assiste a minha esposa há muito tempo, e ele falou o seguinte, como ele conhece o histórico cardíaco dela, ele nos aconselhou que passasse para o Senhor, que nenhuma hipótese, parto normal. Parto induzido cesariana. Esse colega é maluco. Como cesariana, ela não pode tomar... É o cardiologista ou o médico obstetra que estava cuidando dela já há 6 meses. Quem está certo agora? Foi a pergunta que eu me fiz. Naquele domingo, quando eu cheguei lá no Santa Mônica, 11 horas da manhã,
Deus já estava mostrando que por mais que existam impossibilidades, Ele continua sendo Senhor. Nós costumamos chamar de primogênito, Adassa, nascera 11 horas da manhã, parto normal. Estávamos lá no pátio, eu, vários adolescentes, vários outros irmãos, aguardando a assistente do obstetra comunicar que as gemelares já haviam nascido. E queríamos festejar, queríamos nos alegrar. 11 horas, meio-dia, 13 horas, 14 horas, 15 horas, muitos já haviam se retirado. 16 horas, 16 horas e 30 minutos, 17 horas, 17 horas e 45 minutos, a assistente do obstetra desce, vai até o pátio, me vê e me chama. Ronaldo, eu, minha esposa, minhas filhas, calma, o doutor fulano de tal, ele está lá no primeiro andar, ele quer dar uma palavra rápida contigo. Aí eu imaginei o quê? O pior. Quando eu chego lá, o doutor fulano de tal disse para mim assim: Ronaldo, o parto da tua esposa foi de altíssimo risco. O segundo bebê simplesmente adormeceu. O útero da sua esposa relaxou. Tentei de todas as maneiras com que o neném nascesse pelas vias naturais. Não foi possível. Tive que fazer uma cesariana. Quantas irmãs aqui que são mães passaram no mesmo dia pela mesma experiência? Parto normal e o induzido cesariano. Levanta a mão, por gentileza. É um desafio e tanto. Mas aí a história não terminava ali. E vai acompanhar minha linha de raciocínio que você vai entender por que eu estou dando esse testemunho. Ele me disse o seguinte: olha, eu estou muito cansado porque eu estou desde 11 horas da manhã com a sua esposa. Mas vá até o 7º andar, onde é a maternidade, que é a doutora fulano de tal, que está de plantão, e ela quer lhe falar. Tudo bem, doutor. Amanhã você passa lá no meu consultório para resolvermos aquela parte da burocracia. Pagamento do anestesista, etc, etc, etc. Tudo bem. Apoio o elevador. Chego lá. A pediatra me pergunta: o seu pai das gemelares? Sim, sou eu mesmo. Pai, nós temos no máximo 1 hora para tirar as suas filhas, os bebês desse hospital. Por quê, doutora? Elas nasceram prematuras, como você já tomou conhecimento, estão com infecções generalizadas. E esse hospital não tem UTI neonatal. Aí eu lembro que eu perguntei àquela doutora: mas doutora, 1 hora? Ela falou assim: no máximo 1 hora. E se eu não conseguir, doutora, um local para levá-las? Infelizmente, pai, nós vamos perder a neném. Ou seja, vão perder os 2 bebês. Aí eu lembrei que é pastor como eu, que tinha sido meu líder de juventude, pastor Marcos Paiva, que é médico, é pastor da Nova Vida lá em Niterói. Lembrei que ele fizera residência no Antônio Pedro. Vou procurar o Marquinhos, que deve ter conhecimento no Antônio Pedro. Procurei o colega de juventude na época, Cláudio Bom, que é pastor da Nova Vida do Barreto. Eu não tinha carro na época. E saímos procurando o Marcos Paiva. Fomos na casa dele, não estava. Vamos na casa dos pais do Marquinhos, Cláudio. Não está. Vamos na casa dos pais da Débora, a esposa dele. Não estava. Vamos até o pastor Ricardo, nosso pastor na época. Pastor, o que houve? Estou procurando o Marquinhos, não acho. O que houve? Minha esposa teve neném. Eu preciso tirá-las de lá, colocá-las no UTI neonatal, urgente. E começou a ligar e não se encontrava o Marcos Paiva. Resumindo um pouquinho, eu falei: Cláudio, vamos para o hospital, porque a doutora falou que eu tinha apenas, no máximo, 1 hora. E quando lá cheguei, irmãos,
Cláudio Bon tinha uma Brasília. Lembra aquele grupo de Mamona Assassina, que eles cantavam uma música sobre Minha Brasília Amarela? Era a Brasília que o pastor Cláudio Bon, que na época, como eu não era pastor, tinha. E quando chegamos lá, estava estacionando uma unidade móvel de UTI. Pronto Socorro Infantil da Lagoa. Que quando eu saí do 7º andar, aquela pediatra abandonara a pediatria, foram até a recepção do antigo Hospital Santa Mônica e ligaram para diversas unidades de saúde para saber, entre aquelas unidades, qual delas poderiam receber os bebês prematuros. E foi onde ela encontrou, no Pronto Socorro Infantil da Lagoa, 2 vagas na UTI neonatal. Por que eu estou repetindo, falando disso? Porque os dias foram se passando, e num daqueles dias que eu visitava, porque minha esposa não tinha carro, ela não podia se locomover, porque ela tivera no parto normal cesariana. Para ela se locomover era complicado. Eu tinha que me deslocar São Gonçalo até a Lagoa para visitar as minhas nenéns. E todos os dias eu chegava lá e colocava o dedinho no tórax de uma, orava, colocava no tórax de outra, orava. E num desses dias, a Rebeca, que é responsável pela adoração e coreografia lá do Galo Branco, ela estava indo a óbito. E ali eu pude ver o milagre do Senhor. E quando os médicos entraram naquela UTI e me pediram para que eu saísse, porque sabiam eles que aquela neném iria a óbito, eu lembro perfeitamente que eu fiquei no cantinho daquela sala, daquela UTI, e olhei para o médico e falei: doutor, fica tranquilo, eu sou cristão. Independente do que vai acontecer, eu sou homem de Deus e sou controlado. E ali, juntamente à equipe, eles estavam procedendo, porque a minha filha tivera 2 paradas cardiorrespiratórias. E naquele cantinho ali, eu fiz uma oração. E falei com Deus: Senhor, antes delas me pertencerem, elas são tuas. E se o Senhor permitir que possa eu e minha esposa tirar as nossas filhas desse ambiente, levá-las para a nossa casa, criá-las, educá-las no seu caminho, conforme Provérbios capítulo 22, a tua palavra declara: enquanto eu viver, principalmente no mês de outubro, aonde quer que eu esteja, eu vou declarar que o Senhor é um Deus que realiza milagres. Para Ele. Para Ele. E há 26 anos, eu repito esse testemunho. Porque eu assumi um compromisso com o Senhor. Porque o que os médicos me declararam naquele momento, que a minha filha iria a óbito, um bebezinho recém-nascido. E eu lembro perfeitamente que aquela equipe médica, usando daquilo que a medicina poderia usar, e um dos médicos, ele massageava o tóraxzinho da minha filha e olhava para mim, e eu imagino que devia pensar: o que esse homem deve estar pensando? Como ele vai reagir se essa criança vier a óbito? Eles não me conheciam. Eu falara que era cristão, mas eu acredito que ele nem ouvira direito. Porque crente, qualquer um é. Cristão, são poucos, porque a palavra cristão é aquele que se identifica com Jesus. Então hoje, igreja, Deus está permitindo, ao estar aqui compartilhando a palavra dele, eu quero declarar para você o seguinte: lutas teremos sempre, aflições muitíssimas,
Mas o próprio Jesus Cristo, ele não nos enganou. Ele falou o seguinte, que no mundo passaremos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Que você tenha bom ânimo. Já já o seu pastor estará aqui, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor, Ele é poderoso e infinitamente mais do que queremos, do que pensamos e do que desejamos. Porém, agora vocês estão vivendo um momento, como eu já vivi como pai, como eu já vivi como pastor, momento em que nós devemos demonstrar a nossa unidade de fé. Esse irmão Jorge que eu citei, ele tem uma cicatriz bem acentuada na sua cabeça devido a essa cirurgia. Eu falo assim, seu Jorge, falei agora na última terça-feira, quando ele aniversariou, obviamente eu falei num tom de brincadeira. Falei, seu Jorge, já está na hora do senhor pensar numa namorada, seu Jorge. Esse ano eu quero fechar com chave de ouro, e eu quero fechar arranjando uma namorada do senhor e casando com o senhor esse ano ainda. Ele olhou para mim, começou a rir e falou assim, pastor Ronaldo, eu já falei para o senhor que eu estou casado com Jesus. O homem que era perseguidor de crente, conforme ele falava. O homem que cansou de jogar coisas, quando passava indo para a sua casa, em frente a uma congregação, coisas, porque ele dizia que aquela música irritava ele. Aos 87 anos, é um homem que não falta a uma celebração, e de segunda a sexta está lá, orando, coluna da igreja. Por quê? Ele entendeu que os impossíveis dos homens são o quê? Possíveis para Deus. Nós servimos a um Deus que opera maravilha. Você crê nisso? 26 anos já se passaram dessa situação que envolveu a minha família. E minhas filhas costumam falar assim, pai, eu não acredito que o senhor todos os anos vai dar esse testemunho. Eu falei assim, eu vou ficar velhinho. Os oficiais da igreja falam assim, pastor Ronaldo, aí vão me ajudar, levanta o velhinho lá, aí eu vou devagarzinho. Aí eu falo assim, ó, vai estar vocês, os cônjuges, os netos, os bisnetos, aí vou ficar, lá, vovô novamente, vai contar a história. Irmãos, já mais de 40 anos. A pequenininha, a Raquel, ela fala assim, pai, eu não acredito. Vou, minha filha, sabe por quê? Quando eu estava naquela UTI, e olhando lá para o monitor, e os batimentos cardíacos da tua irmã zerou, e ela teve uma parada cardiorrespiratória, eu falei, Senhor, se tu permitires que eu e a tua filha, minha esposa, a eduquemos nos seus caminhos, enquanto eu viver, principalmente no mês de outubro, que foi o mês que elas nasceram, aonde quer que eu esteja, eu vou declarar que o Senhor cura, o Senhor salva e o Senhor liberta. Já se vão 26 anos. Porque eu estou usando desses testemunhos. Porque há momentos, irmãos, que há muralhas terríveis interpondo-se entre a nossa caminhada. Há momentos que nós olhamos e os gigantes são enormes. Numa noite orando lá na igreja do Galo Branco. Uma irmã. Aí eu desci. Os irmãos olharam para mim, tipo assim, ué, o pastor desceu para orar. Olha o que Deus vai fazendo. Olha como Deus vai dando direcionamento. Aí me posicionei, eles olharam assim, tipo assim, alguma coisa errada. Estamos fazendo uma coisa errada. Aí veio essa senhora. Outros foram até os oficiais, até os pastores auxiliares. Eu, pois não, minha irmã, qual o teu pedido de oração? Ah, pastor, eu quero muito
não tem filhos? Não, pastor. Engravidar. Só pode pedir a Jesus que me dê essa bênção? Eu, claro, minha irmã. Aí eu olhei para minha esposa, Diná, por gentileza, vem até aqui. Aí minha esposa veio. Aí eu falei assim, meu amor, toque no ventre dessa irmã, porque ela quer engravidar. Vamos orar. E aí a esposa colocou as mãos sobre o abdômen daquela senhora e orei. Falei, Senhor, faça conforme a nossa fé. Que a tua filha receba a tua bênção. 30 dias depois, o que aconteceu, irmãos? E a igreja é tímida assim, ou está com... Hã? Então vamos lá, irmãos. 30 dias depois, o que aconteceu? Quem engravidou? Não, a minha esposa. Cheguei em casa, está a esposa lá. Falei, minha filha, o que é que houve? Eu não sei. Eu acho que eu comi alguma coisa. Hoje eu passei o dia todo me sentindo mal. Falei, minha filha, deve ser. Comeu o quê? Comeu só pó de jiló, carne seca? Não sei. Tá bom. Semana melhorar, você faz um chazinho aí. 45 dias depois, cheguei em casa, está ela na poltrona chorando. E as duas gêmeas lá perto da mamãe. Eu cheguei, o que houve? Pai, mamãe está chorando já, ó. Tem pão. Falei, minha filha, o que houve? Eu estou grávida. Falei, minha filha, isso é bênção do Senhor. Mas sabe por que ela estava chorando? Porque veio na mente dela tudo o que ela passou na primeira gravidez. Ficou inchada demais, não podia se locomover. Veio na mente dela o problema do coração que ela tem. Veio na mente dela o nascimento prematuro das duas filhas. O período que ela ficou de 11 horas da manhã até às 17 horas e 45 minutos dentro de uma sala de cirurgia. Veio na mente dela todo aquele período que, devido ao estresse, ela não tinha leite. E lembro perfeitamente que quando consegui, num chuca, nem sei se tem chuca, tem isso ainda? Essa coisa chamada chuquinha, tem? Quando eu consegui colocar 20 ml de leite dela, fiz uma festa, botei numa caixinha de isopor e fui lá para a Lagoa, todo feliz da vida. Quando cheguei lá, falei para a enfermeira, hoje eu trouxe comida da minha esposa para minhas filhas. A enfermeira deve pensar, ele deve ter trazido uma pipa de leite, né? Quando eu abri assim minha mochila, tirei uma caixa de isopor, quando ela viu aquela chuquinha, ela falou, o que é isso, pai? Eu falei assim, é o leite da minha esposa. Ela, Sabe por que Deus permitiu que a Raquel viesse ao mundo? Para que a minha esposa entendesse que Ele sempre esteve no controle da nossa família. A gravidez da Raquel foi totalmente diferente da gravidez de Adácia e Rebeca. 9 meses, tranquila, sem inchaço, brincávamos, íamos à igreja, passeávamos, evangelizávamos. E quando a Raquel nasceu, foi um parto tranquilérrimo, que eu estava lá. Que quando passaram com ela para levar para o quarto, falei, minha princesa, você teve gêmeo novamente? Ela, não, o médico só me mostrou a menina. Aí eu beijei na testa, falei, eu vou lá ver. Aí quando vieram através da janela me apresentar, eu falei assim, esse bebê é meu? Aí a profissional, eu falei assim, não, mas eu sou negro, isso aí é branco, isso não é meu não. É seu filho sim, é sua filha. Branquinha. Com o tempo foi, pegando muita praia, cabelo foi encrespando, a cor dos olhos foi mudando. E quando eu
fui até o quarto da minha esposa, eu falei assim: Diná, é uma menina linda, Diná. Ela, como é que é? Eu não vi direito. Eu falei assim: olha, Diná, é branquinha. Cabelo lisinho, Diná. Olhos clarinho, quase chegando ao verde claro. Ela, ai meu Deus, será que é a nossa filha mesmo? Eu falei assim: é nossa filha. Deus mostrou que tudo aquilo que passamos, principalmente a minha esposa, na primeira gravidez, primeira gestação, a segunda de Raquel, fora totalmente diferente. Irmãos, eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Você crê? Eu creio. Eu havia preparado um esboço e estou percebendo que Deus está levando a minha mensagem para aquilo pelo qual eu não preparei. E Ele sabe, porque enquanto eu estava sentado ali, eu pedi: Senhor, não seja conforme o que eu preparei, seja conforme o que o Senhor deseja falar à tua igreja. Eu dei diversas passagens lá para o jovem, ele está assim: o pastor não saiu ainda de Lucas? Porque, irmãos, as aflições, elas não são para nos derrotar. As dificuldades não são para nos abater. Deus olha para mim, como está olhando para você, como está olhando para a igreja, e está aguardando qual será a nossa reação no momento da luta, da adversidade e da dificuldade. Como ele vai reagir? Ele vai espernear? Ele vai me negar? Ele vai falar que não me conhece, como Pedro fez? Ou ele vai se posicionar, mesmo não entendendo? Ele vai continuar acreditando nas minhas promessas? Como pastor, eu posso compartilhar com a querida igreja que já vivi experiências das mais diferentes e complicadas. Há 4 anos estava com uma família, juntamente a minha, cidade de Maricá, celebrando a alegria de uma conquista do imóvel, quando recebo o telefonema e minha cunhada diz: Ronaldo, vem para casa, sua mãe está passando mal e é bom levá-la para o pronto-socorro. A minha mãe, durante 74 anos de vida, ela se caracterizou por ser uma mulher medrosa. O tempo mudava, trovões, ela saía escondendo tudo, escondia garfo, colher, faca, tudo que ela achava que poderia atrair um raio, ela escondia. Ela um dia tirou o armário do banheiro, aquele armáriozinho que guarda lá escova de dente, ela tirou, porque tem espelho, e colocou debaixo da cama dela. E eu lembro, e nós rimos bastante, que o meu irmão falou: mas mãe, se vai atrair o raio, porque botou debaixo da sua cama? Porque seu pai vai chegar, se o raio tiver que partir alguém, parte ele. E foi nós todos para o quarto das crianças. Saudosa dona Cléia. Estávamos indo para a cidade de Guapimirim, no evento que teve lá, e eu seria o preletor daquela noite. E minha mãe foi comigo, juntamente minha esposa e as 3 filhas. E quando saímos ali do Galo Branco, estou dirigindo, e Manilha, e aquela estrada para chegar em Magé, e eu estou olhando para o retrovisor, e minha mãe está lá. Mãe, está se sentindo mal? Ah, tá bom. Passamos no centro de Magé, pegando a estrada para Guapimirim, e minha mãe está lá. Mãe, está tudo bem? Mãe, desde o Galo Branco, a saudade,
Eu estou orando para que você não corra, meu filho. Mas mãe, não estou correndo. Aí minha esposa, dona Cleia, ele não saiu ainda de 80. Minha mãe era assim. Mas nos seus últimos dias de vida, ela falava incansavelmente para tantos quanto assim a visitavam: eu não tenho medo da morte, pois eu sei para onde estou indo. Eu estou indo para a presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, aflições nós temos, lutas quase que diárias, mas a Bíblia declara que aquilo que para o homem pode ser impossível, não é para Deus. Hoje essa igreja está vivendo um momento em que o seu anjo foi ferido, mas não foi vencido. A obra de Deus, ela funciona no exercício da nossa fé. Eu preparei um esboço, está aqui. Mas o que eu estou pregando não tem nada a ver do que foi preparado. Porque eu entendo assim: Deus, melhor do que eu, sabe o que você precisa ouvir. Deus, melhor do que eu, sabe da real necessidade dessa igreja. E Deus sabe que agora vocês estão tendo uma oportunidade de mostrarem aonde está a sua confiança. Como vocês vão exercitar a fé, como vocês vão exercitar a unidade. Estávamos na parte estrutural da construção, que pela misericórdia do Senhor estamos construindo a igreja mãe. E um belo dia eu resolvi catar sobras de madeira, espalhado pela obra, e fui ajuntando tudo num canto, lá do terreno. Pedacinho aqui, pedacinho ali, pedacinho aqui. E quando eu fui perceber, estávamos com quase 1,5 metro de pedaço de madeira, um volume enorme. Aí eu falei para um dos funcionários: meu irmão, faz a gentileza do pastor, vai ali no posto de gasolina, toma aqui, compra 5 litros de gasolina para a gente queimar isso tudo aqui. Aí eu fui cometendo alguns erros, alguns equívocos. Graças a Deus que foi o que cometi. Quando aquele irmão, obreiro da igreja, trabalhava na igreja, lá na obra, trouxe a gasolina, eu peguei aqueles 5 litros e despejei em cima daquela madeira. Peguei um pedaço de madeira de 1,5 metro, coloquei um pedaço de pano velho na ponta, embebi com gasolina, e mais ou menos dessa distância aqui, ó, acendi o fósforo e joguei. Imagina o que aconteceu. Qual erro eu cometi? Esqueci que gasolina é volátil, que ela desprende gás. Estávamos na parte de baixo da igreja, fechado, com laje. E quando deu aquela explosão, os irmãos estavam no andar de cima, no andaime, falaram que sacudiu tudo. E eu vi aquela bola enorme de fogo vindo em direção à minha pessoa por causa da entrada do ar. Eu lembro que eu simplesmente senti quando o meu corpo fez isso aqui assim, ó. Fui puxado para trás. Quando eu caí, vi aquela bola enorme de fogo passar. Aí eu levantei, falei: Jesus, o que é isso, Senhor? Está amarrado, o que é isso? Olha só, a gente erra e ainda quer amarrar o erro nosso, né, irmãos? Um dos nossos diáconos que trabalha lá desceu: pastor, o que houve? Eu falei: uma explosãozinha aí. Aí você: está um cheiro, pastor, de coisa queimada. Eu falei: estou sentindo, estou sentindo. Quando eu olhei minha perna direita, estava queimada, daqui do tornozelo até o joelho. Quando eu olhei para a perna esquerda, todo o joelho queimado. Pastor, tem que ir para o hospital. Não, eu vou ali na farmácia, e o irmão farmacêutico, ele vai. Aí fui na farmácia,
Falei, meu irmão, tem uma queimadurazinha aqui e tal. Ah, pastor, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, passa, não sei se a pronúncia dessa medicação se estiver errado pode me corrigir. Epoclés, é isso? Hipoclés? É uma epoclós, isso aí. Pastor, leva hipoclós e passa. Cheguei na igreja, pela primeira vez fiquei branco, igual o Michael Jackson. 15 horas, doía, irmãos. Eu não sei se alguém aqui, geralmente irmã, mulher, sempre queima, né? Queima com ponta do ferro, queima quando faz um ovo. Eu não sei se você já se queimou nessa proporção. Era uma dor alucinante. Aí de todos os irmãos falaram, pastor, você tem que ir para o hospital. Aí fui para o hospital. Aí com vergonha de ir para o pronto-socorro infantil, ou pronto-socorro de São Gonçalo, eu falei, vai que chegue lá e encontre algum irmão da igreja. O que eu vou falar? Aí fui lá para o Barreto. Naquela casa de saúde tem ali no Barreto. Agora parece que é o Hospital de Clínicas Sebastião, né? Cheguei lá, o médico falou, o que houve, senhor? Eu falei assim, é uma queimadurazinha. Ele, queimadurazinha? Vamos fazer o seguinte, o que o senhor passou na perna? Eu passei uma pasta. Ele, que é isso? Aí olhou para a enfermeira e falou assim, olha, tira tudo isso para poder medicá-lo. A enfermeira olhou para o médico e falou assim, tirar com o quê, doutor? Ué, soro, esfrega, tira tudo. Tá bom, doutor. Aí o médico saiu. Olhou para mim e falou assim, senhor, se eu fizer o que ele acabara de mandar, o senhor não vai aguentar. Eu vou usar vaselina líquida. 2 horas. Aquela profissional pacientemente colocando vaselina e passando. E quando tirou aquela crosta daquela pasta, eu estava com uma queimadura de 1º grau nas 2 pernas. Me medicou. Fui para casa. Cheguei em casa, meu irmão falou assim, o que houve? Isso é uma queimadurazinha lá na igreja, mas está tudo bem. Chega a noite, chega a madrugada. Quando criança, bebezinho chora de madrugada, é uma benção, né? Lá em casa era assim, vai você. Ah não, eu já levantei ontem, levanta você. Aí eu nunca sabia quem estava chorando, se era Daça ou se era Rebeca. Aí era uma mamadeira de 3 em 3 horas. E eu sempre dava 2 vezes mamadeira a Daça, porque eu não dava para diferenciar quem é quem. Aí ia deitar, aí a Rebeca chorava. Tanto é que a Daça é mais fortinha e a Rebeca é magrinha. Aí a esposa, você não deu mamadeira a Rebeca? Dei sim, Dina. Não deu não. Minha esposa sabia diferenciar pelo choro. Aí eu levantava, fazia mamadeira novamente e dava. Falei, Dina, Rebeca não quer mamadeira, ela está deixando tudo. Que nada, era Daça, ela é a 3ª mamadeira. Irmãos, porque eu estou lembrando disso. De madrugada veio aquela dor dilacerante. Encurtando um pouco esse testemunho. Fui numa clínica que tem em Alcântara, Clínica Universal. Até pensei que fosse da Universal, não sei se você já ouviu falar. Aí a esposa falou assim, vamos ali na Clínica Universal. Eu falei, ai Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. A dor era alucinante. Nada do médico chegar. Eu falei, vamos embora. Está com o seu cartão aí? Estou sim. Vamos ali no Hospital das Clínicas de São Gonçalo. Isso tudo, eu e a esposa, eu dirigindo. Quando cheguei lá, eu falei assim, vai lá, olha, não pergunte o preço da consulta. Passa o cartão que eu não estou aguentando de dor. Aí o médico veio, olhou, falou assim, eu vou medicar para o senhor e o senhor vai ficar ali 45 minutos descansando. Aí veio o enfermeiro, medicação endovenosa, e eu fiquei lá 45 minutos. Acabei dormindo. Cochilo, rápido. Aí senti aquela mão, seu Ronaldo, o senhor já está liberado, pode ir embora. Ah, tudo bem.
Quando eu levantei da cama e reiei o corpo no chão, é aquela dor que parecia que estavam tirando a minha perna. Eu comecei a falar, ai, não aguento, chama o médico, o médico. Ou seja, o médico me internou e fiquei internado 3 dias, com uma queimadura que ele falou, o senhor é maluco, ter saído de casa dirigindo com essa perna de queimadura de 1º grau. O senhor está correndo o risco de uma infecção perigosíssima. Não vou mostrar minha perna aqui, porque minha perna é muito feia, né? Mas se pudesse eu mostrar, você iria constatar que não existe marca alguma daquela queimadura que durante 3 dias me deixou de molho no leito do hospital. Por que eu estou lembrando isso, irmãos? Porque o que eu acabei de ler, o que nós lemos no início, que os impossíveis dos homens são o quê? Mas eu passei pela prova, eu passei pela luta, fui imprudente. Sim, reconheço. Esqueci da segurança mínima no que diz respeito ao meu trabalho. Mas mesmo assim, eu vejo que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela diariamente está sobre a nossa vida. Eu comecei falando para a igreja que eu ia falar sobre derrubando muralhas, mas Deus começou a mudar. Deus começou a colocar algo na minha boca, que o que eu percebo é que ninguém melhor do que Deus sabe que vocês estão tendo uma oportunidade agora de mostrar a qualidade da sua fé. Mostrar que vocês não são mais, me perdoe agora a minha frase, meninos e meninas na fé, mas que vocês já amadureceram na fé em Cristo Jesus. Que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às adversidades, vocês estão ligados ao trono da graça e da glória do nosso bom Deus. Quando o pastor Paulo falou, Ronaldo, tem como você me substituir lá na Amendoeira? Eu falei assim, olha, eu estou em festa na igreja, estou recebendo pastores de fora e missionários e tal. Aí depois liga o pastor Leonardo, não, rapaz, eu que vou pregar. Aí depois ele, não, nós estamos indo para o congresso de mulheres. Tá bom. Sobrou para o pastor Ronaldo. E ali, sentado ali, quando eu dei uma nova olhada naquilo que nós chamamos de esboço, a minha intenção era falar sobre Caleb, era falar sobre um senhor de 84 anos, que mesmo em meio a tantas lutas, ele não perdeu a visão da conquista, mesmo ouvindo de 10 outros homens, que a terra prometida existia, e ele foi lá, foi com Josué, que eles viram os frutos daquela terra, mas quando aqueles homens voltaram para o arraial, eles começaram a falar das dificuldades apenas. Irmãos, é em meio às dificuldades que Deus faz com que a obra dele cresça. É em meio à adversidade que nós demonstramos para Deus em que estado está a nossa fé. Eu poderia aqui enumerar deveras muitas experiências pessoais, congregacionais, familiares. Por quê? Porque em meio a estas situações que a nossa fé está sendo provada. É em meio a essas lutas que Deus está trabalhando naquilo pelo qual ninguém pode, em nosso lugar, vivenciar, que é uma total dependência da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Aí, voltando a Caleb, que eu queria pregar sobre Caleb nessa noite. Queria mesmo. Quando eles voltam ao arraial e está aquele fuzuê tremendo. Não! Tem
homens, dificuldades. Nós somos como que gafanhoto diante deles. Aí imagina, imagina uma casa com 4 mulheres, com todo o respeito que eu tenho às irmãs. Eu sou o último a falar lá em casa. É porque são 4, eu sou minoria. Mas naquela época foram 10 homens. Começaram a falar, não vai ser possível, não vamos conseguir, não vamos conquistar, tem dificuldade, tem isso, aquilo. Aí Caleb, está lá em Josué, ele para um momento e abre a boca e grita, eia! Subamos e possuamos a terra. Então Josué, então igreja, eia! Hoje os momentos que estão passando, é um momento de prova, de lutas. Mas saiba que tudo isso vai redundar em grande glória para o Senhor Jesus neste lugar. Mas é necessário que mais do que nunca agora, você entenda, já que você é o doméstico da fé, conforme o irmão perguntou se havia visitante, e não há visitante, ou seja, você é da casa, você que conhece a igreja melhor do que eu, você mais do que nunca está tendo a oportunidade de demonstrar, não ao seu pastor apenas, mas à comunidade, que nesse lugar há um povo que mesmo tendo o seu líder temporariamente ausente da igreja, vocês estão unidos para a glória, louvor e honra do nome de Jesus Cristo. É isso que Deus espera. É isso que Deus deseja. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E aquilo que hoje nós chamamos de problema, amanhã será testemunho. Porque quando eu, há 26 anos, estava no carro do meu colega, na época, líder do trabalho de casais, Marcos Paiva, sentado lá atrás, o meu cunhado, Devaldo, pastor da Assembleia de Deus hoje, Débora, esposa do Marcos Paiva, Marquinhos dirigindo, ele foi me apanhar lá no pronto-socorro infantil da Lagoa, 2h30 da madrugada, eu botei as mãos aqui assim, na nuca, e reclinei a cabeça e pensei alto. E deixei expressar aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas um dia, toda essa experiência servirá para que Deus seja glorificado. Você pode não estar entendendo absolutamente nada hoje relacionado a essa igreja, mas um dia, tudo isso que está acontecendo, Deus será glorificado. Você crê nisso? Você crê realmente? É hora, irmãos, em nome de Jesus, de falarmos como Caleb. Eia! Você não precisa subir a lugar nenhum. Mas contextualizando essa expressão de Josué, que na verdade foi de Caleb, eia! Em meio às lutas, em meio ao momento da nossa adversidade, em meio ao momento da nossa aflição congregacional, eia! Vamos nos manter mais e mais e mais e mais unidos. Porque se tem uma coisa que o diabo detesta numa família, numa igreja, é a unidade da fé. E quando a família está unida, quando a igreja está unida, Deus opera maravilhas. Amém, igreja? Eu tenho que encerrar porque o relógio está ali, faltam 5 minutinhos para poder terminar. 15 dias já passados. Sou solicitado a atender um jovem, um homem,
Não sei se ele está com 25, 28 anos. Já no final do meu expediente. Como nós estamos em obra, o meu gabinete está em obra. Depois eu vou atendê-lo, que lá nós oferecemos à comunidade curso de informática. Vou atendê-lo, minha filha. Falei para minha esposa, lá na sala de informática. Aí ele vê aquele homem. Sentou numa cadeira, eu sentei em outra. Pois não, amigo, o que eu posso ajudá-lo? Pastor. Aí começa a relatar a experiência dele. Eu fiquei 7 dias num centro de candomblé. E durante essa minha iniciação, 6 dias, uma vez ao dia, o chefalão entrava e derramava sangue de diversos animais sobre a minha cabeça. No 7º dia, ele entrou 7 vezes, e 7 vezes ao dia, ele derramou várias vezes, nessas 7 oportunidades, sangue de diversos animais na minha cabeça. E me falou, te prepara, porque agora a tua cabeça será feita. Eu estou lá, pastor, naquele ambiente horrível, fedido. E não lembro qual foi a hora, pastor. Mas de repente comecei a sentir algo estranho naquele ambiente. Um peso terrível. E quando eu olho à minha frente, um demônio se materializou. E ele começou a possuir meu corpo. E eu estava como se uma pessoa estivesse se afogando. E aí, pastor, eu lembrei da minha mãe, serva de Deus. E lembrei quando muitas vezes ela falava na casa dela, o sangue de Jesus tem poder. E eu não conseguia falar, pastor, mas eu lembrei, o sangue de Jesus tem poder. E eu vi um grito. E aí eu lembrei mais forte, o sangue de Jesus tem poder. E eu vi um grito mais alto ainda. E quando eu percebi que a minha fala podia emitir sons, eu gritei, o sangue de Jesus tem poder! Irmãos, no ambiente em que um pacto demoníaco estava sendo feito, o homem lembrou da mãe. E lembrou quando a mãe falava, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre essa igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre essa igreja. Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Se o diabo pensava que atingindo o teu pastor, você fugiria da igreja. Ah, não tem pastor na igreja, vou lá para a igreja do meu amigo. Ele se enganou, porque você está firme e aguardando a grande vitória do seu líder. Você pode aplaudir a Jesus, igreja? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Como é que pode, né, irmãos? Olha o poder do sangue de Jesus. Um homem consciente do seu comprometimento com as trevas. Foi conforme declarou, fui com as minhas próprias pernas, deliberadamente com a minha vontade, mas quando eu vi aquele demônio se materializar e entrar no meu corpo, eu fiquei aterrorizado. E lembrei da minha mãe. Mesmo lá, no ambiente de trevas, o sangue de Jesus mostrou o poder dele. Que Deus continue te abençoando. Saiba que em meio às provas,
em meio às lutas, Jesus declarou: não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos. Você, como igreja, como cidadão, como cidadã, como integrante do corpo de Cristo neste lugar, está tendo uma oportunidade, mais do que nunca, de demonstrar o teu carinho, o teu amor, para com Deus em primeiro lugar, e depois para com seu pastor. Depois do acidente com a gasolina, os irmãos ficaram me vigiando. Cadê o pastor? Ah, está ali, vê se ele está com alguma vasilha na mão. Irmãos, eu pegava a vasilha, pastor, para que isso? Não, irmão, pastor, deixa isso comigo. Cadê o pastor? Ah, está lá em cima. Aí eu ficava catando, pastor, está catando isso para quê? Não, deixa que eu cato, pastor. Carinho, irmãos, cuidado, porque muitas das vezes, estou terminando, você saiu à noite aqui da igreja, foi para casa, comeu uma pizza, saboreou um hambúrguer, comeu uma baita de uma bacalhoada. Ninguém diz amém nessa igreja? Já viu que você não gosta de hambúrguer, não gosta de pizza, não gosta de bacalhoada? Já sei o que você gosta de mortadela e pão. Que isso? Mas o pastor Dionísio, ele não pediu nada, não conversamos nada, mas o pastor Dionísio, com certeza, como é de praxe, nós os pastores fazemos isso, muitas madrugadas, estava lá de joelho orando por você, orando pela tua família, clamando a Deus, pela sua vida, pela tua bênção, pela salvação dos teus entes queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Aleluia, amém. Irmãos, estenda suas mãos, nós vamos orar aqui pelo pedido de oração, que aqui está. Logo após nós orarmos,